Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Informática Básica. Estamos começando a nossa quinta teleaula. E como é que foi, né? De lá para cá, desde quando nós vimos o conceito sobre sistemas operacionais, né? Falamos tantos, nas outras aulas falamos do sistema Windows, sistema operacional Windows e sistema operacional Linux, né? Fizemos ali uma comparação entre esses tipos de sistemas operacionais e a partir dessa nossa quinta aula a gente vai começar a falar dos programas de escritório. O que vem a ser os programas de escritório, né? São aqueles programas utilizados que facilitam a vida de quem está trabalhando com os computadores para fazer tarefas básicas de escritório. Então, basicamente, na aula de hoje a gente vai começar a fazer um paralelo das ferramentas que existem a respeito de programas de escritório, ok? Então, vimos sobre sistemas operacionais e agora a gente vai começar a entender os programas que funcionam em cima desses sistemas operacionais. Ok? Então, vem comigo aqui, vamos seguir em tela. Nossa quinta teleaula, tá, de Informática Básica. E o que está previsto para o roteiro da aula de hoje? Como eu falei agora há pouco, vamos falar sobre os programas para escritório. Vamos falar de processador de texto ou editor de texto. Essa palavra aqui, processador de texto, também às vezes é substituída por editores de texto. Vamos assistir a um tutorial sobre como utilizar o editor de texto Word 2010 e, por fim, faremos uma atividade para ver como é que está o conhecimento de vocês no decorrer dessa aula, né? Que hoje a gente vai falar sobre editores de texto, ok? Então a gente vai trabalhar basicamente esses tópicos na aula de hoje. Então, para a gente contextualizar o tema, esse tema da aula de hoje, da nossa quinta teleaula, programas de escritório. O que vem a ser essa palavra programas de escritório? São programas, né, de escritórios que são aplicativos voltados para tarefas de escritório, né? Nada mais justo do que o nome que ele recebeu. Então, uma palavra importante aqui é aplicativos. São sistemas, pode ser chamado de aplicativos, pode ser chamado de software, né? São aplicativos voltados para realizar tarefas, e aí vem a palavra-chave tarefas, de escritório, para poder realizar aquelas tarefas básicas que a gente faz em um escritório. Enquadram-se nessa categoria de editores de texto, tanto o que a gente vai aprender hoje, que são os editores de texto, ok? Então a gente vai aprender aqui sobre editor de texto, como também planilhas eletrônicas. Quem nunca utilizou uma planilha eletrônica do Excel, né, ou então do Calc, e também editores de apresentação de slide. Também quem nunca, talvez, tenha utilizado uma apresentação de slide, tá? Então esses são alguns programas que existem que nos auxiliam a fazer as tarefas de escritório. E por fim, visam a dinamização das tarefas do dia a dia de um escritório genérico. Ok? Então, só para a gente compreender aí nesse início, os programas de escritório são aplicativos ou sistemas que foram desenvolvidos para facilitar as tarefas do dia a dia, como a gente viu aqui, né? E aí a gente pode citar os programas editor de texto, que são aqueles programas que nos auxiliam a fazer trabalhos, fazer memorandos, fazer algum documento que é exigido no nosso trabalho, né? Tem também as planilhas eletrônicas, que são mais utilizadas para cálculos. Então a gente utiliza a planilha para prever orçamento, para fazer um relatório de atividades. Então as planilhas eletrônicas também são muito úteis. E também vimos aí o editor de apresentação de slide, que normalmente é quando a gente quer apresentar algum trabalho, quer fazer alguma reunião no nosso setor, então quer apresentar alguma ideia para os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, a gente pode apresentar ali os slides, que nem é o que a gente faz aqui nessa aula, né? Esses slides que vocês veem
Como é que é construído? Através de um programa específico para a construção de slides, certo? Então a gente tem que começar a entender de que o computador ele vem para facilitar, né, a nossa vida no nosso dia a dia. E é através de quê? Através desses softwares, através desses aplicativos que são desenvolvidos para o trabalho do dia a dia ali no escritório, certinho? Beleza? Vamos continuando então a nossa aula, ainda falando agora dos programas de escritório. Existem diversas empresas que oferecem pacotes com programas de escritório. Então percebo aqui essa palavra aqui, pacotes. Então nós temos aí diversas empresas que oferecem pacotes com programas de escritório. E aqui embaixo vocês podem observar em tela que nós temos duas empresas basicamente que ganham o mercado aí. Primeiramente temos aqui o LibreOffice, ok? Então a gente tem aqui o LibreOffice, que é bem conhecido, é uma ferramenta, é um pacote que tem vários programas de uso de escritório, né, com programas de escritório. Ele é gratuito, a gente ainda vai falar ainda dele, a gente ainda vai conhecer, mas é bom que vocês saibam que existe o LibreOffice e também existe aqui, talvez o mais conhecido por vocês, não sei se vocês já ouviram falar, o Microsoft Office, o pacote Microsoft Office. Qual é a diferença então, gente, dessas duas empresas, né? São duas empresas que fornecem pacotes de programas. Quando você baixa o pacote, você vai ter lá uma lista com alguns programas que vocês podem utilizar. E aí, dentro dessa lista, a gente vai ter ali o editor de texto, a planilha eletrônica, o editor de apresentação de slides. Essas duas empresas fornecem esses programas, esse pacote com os programas. Só que a diferença entre um e outro, o que é? Um é pago e o outro é gratuito. Então, claro que por ser pago, às vezes a ferramenta é mais aprimorada, oferece mais quantidade de opções para a gente manipular o nosso documento. E às vezes a ferramenta gratuita, ela também tenta propor as mesmas opções do outro pacote, mas também, né, carece ainda de algumas melhorias. Tá? Então a gente tem essas duas frentes aí, essas duas empresas que fornecem pacote de programas de escritório. Tá? Então a gente conheceu aí o LibreOffice e o Microsoft Office, são dois pacotes aí que estão no mercado, ok? Seguindo então a nossa aula, em tela, vamos falar rapidamente do pacote Microsoft Office. Então o que é o pacote Microsoft Office? É uma coletânea de programas de escritório, como eu disse para vocês, né? É uma coletânea, só que observem aqui, vou destacar aqui de outra cor, licenciado, ou seja, é preciso você pagar por esse pacote. Quando você compra o computador que já vem com ele, você já pagou no preço do produto essa licença de uso. Então, normalmente são quais programas? O Word, o conhecido Word, que a gente vai aprender, a gente vai ver um tutorial sobre o Word, Excel, PowerPoint, terias aí outras ferramentas também, mas as principais são essas, o Word, Excel e PowerPoint são as ferramentas que vêm no pacote Microsoft Office. Tá? E o da aula de hoje, que a gente vai aprender é o editor de texto, o Word. Seguindo aqui em tela, vamos então falar do Word. E o que é o Word, né? Quem já ouviu falar sobre o Word? O processador de texto Word é um programa de escritório que auxilia nos trabalhos de redação, formatação e edição de texto. Toda vez que a gente precisa trabalhar com texto no computador, preciso fazer uma redação, preciso fazer um trabalho da escola. Eu utilizo o programa Word, né? Então o Word está aí para nos auxiliar nisso. Qual é a extensão do arquivo? O que é a extensão do arquivo, professor? É quando a gente salva o documento. Quando a gente salva o arquivo no computador, naquela pasta que a gente criou na área de trabalho, a extensão do arquivo do Word é .docx. Então, essa é a extensão do arquivo do documento Word. Todo documento que for salvo com essa extensão do Word, ele possui essa extensão docx, ok? E esse programa, por fim aqui, pertence à empresa Microsoft. E aí é o pacote Microsoft Office, ok? Então está aí para a gente falar sobre o Word rapidamente. Tá? Então essas são as características do Word, é um processador de texto muito utilizado pelas empresas, só que ele é pago, né? Ele é um processador de texto que tem que ser pago ali, tem que ser realizado o pagamento da licença para poder utilizar ele. E aí o LibreOffice, né? Só para a gente fazer uma contextualização do LibreOffice, que é o outro pacote,
também é uma coletânea de programas de escritório, só que a diferença aqui também eu vou grifar para vocês, ó, é gratuito. E quais são aí as ferramentas que ele oferece? Tem o Writer, que é um editor de texto, que é o concorrente do Word, que a gente vai ver hoje. Tem o Calc, que é a planilha eletrônica, que é o concorrente do Excel no Word. E tem o Imprex, que é o concorrente do PowerPoint, tá? Da Microsoft. Então a gente viu os três da Microsoft e agora a gente está vendo os três do LibreOffice. A gente também ainda vai conhecer esse Writer aqui, provavelmente já na próxima aula, que é o concorrente do Word. Ok? Então todas essas ferramentas são gratuitas e pertencem ao LibreOffice. Certinho? Então, nesse começo aí a gente tem essas duas empresas que oferecem esse pacote de serviço. Um é a Microsoft Office e o outro é o LibreOffice. Ok? Então a gente fez esse paralelo e a gente vai conhecer hoje sobre o Word. Só para a gente fechar a ideia aqui, né? Então, o que é o processador de texto Writer? Também é o concorrente do Word, por suas características de um processador de texto moderno, né? É uma ferramenta de editoração. A extensão do Writer é .odt, tá? E o programa pertence ao pacote LibreOffice. Então a gente tem aí o LibreOffice oferecendo esse editor de texto chamado Writer, que é o concorrente do Word, que a gente vai aprender hoje. Mas é bom a gente ter essa visão que tem duas possibilidades da gente editar texto, no Word e no Writer. E aí, aqui um comparativo entre as ferramentas. Aqui eu tenho o pacote Microsoft e aqui eu tenho o pacote LibreOffice. Tenho aqui os dois pacotes. O Word ele concorre aqui com o Writer, o Excel concorre com o Calc, que são planilhas eletrônicas, né? Tá aqui, ó, folha de cálculo. E o PowerPoint concorre com o Imprex, certo? Então, e o Imprex, tanto o Imprex como o PowerPoint são ferramentas de apresentação de slides. E tanto o Word, que é o interesse da nossa aula de hoje, e o Writer são processadores de texto, tá? Então tá aqui um paralelo bem legal para gente depois vocês estudarem, ver qual é a ferramenta que concorre com qual, tá? Qual é o programa de escritório que concorre. E aí, antes da gente entrar agora no nosso tutorial, só para vocês lembrarem aqui alguns ícones muito conhecidos quando se trabalha com documentos, né, de Word ou Writer. Esse ícone aqui na barra de ferramentas ele serve para criar um novo documento. Então toda vez que você clica nesse íconezinho, ele vai criar um novo documento em branco. Quando eu clico nesse ícone aqui da pastinha aberta, com a setinha para fora, é abrir um documento já existente. Eu estou lá no meu documento, vocês vão ver já no tutorial, que ao clicar nesse ícone, ele abre um documento já existente para a gente continuar trabalhando. Tá? Então, primeiro ele abre um novo documento e o segundo ícone aqui ele já abre um documento existente. Esse terceiro ícone aqui é para visualizar um documento na sua forma final. Então, eu quero visualizar o meu documento já para realizar a impressão dele. Então, eu clico nesse ícone e aí eu consigo visualizar como é que ele vai ser impresso no papel. E esse ícone aqui permite a configuração da cor do texto. Eu quero mudar a cor do texto, quero colocar uma cor vermelha. Então eu seleciono o texto com o mouse, né, e clico nesse ícone aqui e ele vai alterar a cor do texto para mim. E aí, também aqui para a gente fechar os ícones mais utilizados no programa de editor de texto é o recortar. Então esse ícone aqui muito conhecido da tesourinha, ele recorta o texto, você seleciona e ele recorta, né, o texto. Esse segundo ícone é o ícone de copiar o texto. Então toda vez que eu preciso copiar, né, eu posso utilizar esse íconezinho aqui. E o colar, né, também utilizado para colar o texto. Eu copio e colo, né, o Ctrl+C e o Ctrl+V, são as duas teclas de atalho, mas eu também posso utilizar essas teclas. Esses ícones que vão estar disponíveis, já vocês vão conhecer, né, no tutorial. E por fim, esse ícone aqui é para alinhar, serve para alinhamento de texto. E aí eu vou ter alinhamento à esquerda, quero alinhar o meu texto à esquerda da página, quero alinhar o meu texto centralizado, ou então alinhar o meu texto à direita. E por fim, justificado, que é quando ele fica com as bordas, né, dos textos alinhadas. Certo, gente? Então é só para a gente ter esse contexto inicial a respeito
do Word, que a gente vai conhecer agora. Chegou a hora do nosso tutorial e o tutorial vai explicar para vocês o quê? Como é que funciona essa ferramenta Word, que é uma ferramenta muito utilizada para criar documentos, para a gente fazer ali a formatação dos nossos trabalhos. Então fiquem atentos nesse tutorial e logo mais nós voltamos para a atividade. Hoje nós iremos falar um pouco sobre uma ferramenta. O pacote Office, ele oferece uma das ferramentas do pacote Office, é um editor de texto do qual é o objeto da aula de hoje. Então a gente vai falar um pouco com vocês sobre o Word 2010, que é a versão que eu tenho instalado no computador aqui, tá? Para que vocês entendam aí um pouquinho, para quem já trabalha com isso, já vai saber do que eu estou falando, mas para quem não conhece ainda vai entender um pouco qual é o teor da aula de hoje. Então o Word ele é um editor de texto, como vocês podem ver em tela. Ele oferece muitas funcionalidades, muitas opções para você trabalhar aí com edição de texto, tá? Então, a gente vai fazer um passo a passo para vocês, de modo que fique esse vídeo tutorial para quem quiser utilizar depois no resgate a aula que tá disponível no ambiente virtual, vocês podem utilizar isso, tá? Então, basicamente, a tela que vocês estão vendo aqui, você tem a barra de formatação, que é essa barra onde tem todos os ícones disponíveis aqui para você trabalhar com texto. Você tem a barra de títulos, que é essa barra em cima aqui, e logo mais vocês vão entender por que de títulos, tá? Vocês têm a barra de menus, que são esses ícones no canto superior esquerdo da tela. Você tem a régua, que ela não está aparecendo aqui, deixa eu colocar para aparecer para vocês, régua. E aí percebam aqui que apareceu uma régua aqui do lado e em cima, tá? Essa régua ajuda a gente a trabalhar com texto. Você tem abaixo uma barra de status, você tem a barra de rolagem, que vai ser útil em algum momento para vocês, tá? Para poder baixar o texto, subir o texto. E você tem a área de trabalho propriamente dita, que é essa área em branco no fundo da tela. Imaginem que a área em branco seja um papel normal, no qual vocês podem escrever qualquer coisa, tá, gente? Então é nessa área que a gente vai trabalhar com o texto hoje. Então, para começar, a gente vai fazer um pouco de exercício com relação ao manuseio de tabelas, tá? Então a gente vai fazer inserção de tabelas aqui. Para fazer isso, a priori eu gostaria que vocês explorassem os menus, tá? Para que vocês conheçam basicamente o que tem disponível aí dos ícones, tá? Estou passando aqui só para que vocês olhem em tela. Certo? Então, basicamente, a gente vai começar agora com o manuseio de tabela. Se você quer trabalhar com tabela, você vem no menu Inserir, logo abaixo você vê aqui Tabela. Então, eu posso escolher esse formato, que aí, conforme eu venho para baixo, você vê o número de linhas, e para a minha direita o número de colunas, tá? Então, se eu quiser 5 linhas e 4 colunas, eu coloco 5 linhas, olhem aqui, ó, em cima, que aqui vai aparecer quantas linhas e quantas colunas, tá, gente? Então, ó, 3 por 5 são 3 colunas e 5 linhas. 4 colunas, 5 colunas e assim sucessivamente. Eu não quero usar esse formato, eu quero usar Inserir Tabela. Ele me aparece esse menu suspenso, onde eu posso determinar qual o número de colunas e o número de linhas para fazer a inserção de tabela, tá? A gente não vai fazer essa tarefa, mais para que vocês exercitem em casa. Na sequência, eu vou trabalhar um pouco com vocês sobre como configurar a página. Muitos de vocês devem saber e já devem ter visto isso, a questão de margem superior, margem inferior. Então a gente vai fazer esse trabalho que é basicamente conhecido por configuração de página, tá? Então eu venho aqui no layout de página, percebam aqui o nome do grupo o grupo de funções que tem disponível aqui, configurar página. Eu clico nessa seta do lado, ele vai me mostrar um outro menu suspenso, onde você podem ver aí margens, superior, esquerda, medianis, inferior, direita, a orientação da página, se você quer ela em formato retrato, paisagem, enfim. Então a gente vai só fazer um exercício rápido de conhecer os dois formatos, tá? Para que eu mostre para vocês, eu vou escrever alguma coisa aqui e no rodapé também, tá? Novamente, deixa eu visualizar essa página para que vocês vejam como é que ela está ficando. Arquivo. Pauso o mouse em cima de imprimir aqui. Nessa configuração ele não está disponível, gente. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver, visualizar a impressão. Está aqui, eu ponho isso disponível aqui em cima. Então a hora que vocês verem esse íconezinho do desenho de uma lupa em cima do papel, é só para você visualizar como está ficando a impressão, tá? Eu clico em cima e ele mostra para mim a folha e as disposições da informação que eu acabei de colocar nessa folha.
Agora eu vou mudar a configuração dessa página, eu vou colocá-la no formato paisagem. E vou novamente visualizar a impressão. Percebam que a folha está deitada agora, tá, gente? Então é só para vocês conhecerem aí como fazer, qual o passo a passo para você fazer esse tipo de configuração na página, tá? Deixa eu mudar ela para retrato novamente. Deixa eu apagar as informações que eu tinha digitado. Certo, apaguei. Vamos voltar lá, layout de página, configuração de página. Então eu tenho superior 2,5 centímetros da margem superior, 3 da margem esquerda, inferior 2,5 e direita 3. Se eu quiser alterar, fica o meu critério, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, eu vou colocar 8 centímetros. Olha aqui onde é que o cursor do mouse veio, tá vendo? Se eu escrever novamente e for visualizar a impressão, olha aqui onde o texto está saindo. Então, quer dizer, ele tem 8 centímetros daqui até a margem, tá? Fica a critério do tipo de documento que vocês estão fazendo, é mais para vocês saberem realmente como fazer esse procedimento. Na sequência, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre numeração de página. Para que a gente faça a numeração de página, gente, eu tenho dois formatos que geralmente a gente utiliza aí. Então, primeiro eu tenho que decidir onde é que eu quero essa numeração de página. Eu vou colocar essa numeração de página na parte de baixo da folha. Essa parte de baixo a gente conhece ela por rodapé, tá? Nós temos em cima o cabeçalho e embaixo o rodapé. Como é que eu faço para inserir um rodapé para depois colocar o número de paginação? Inserir, percebam aqui, ó, cabeçalho e rodapé. Então eu digo que eu quero um rodapé, clico em cima e escolho a disposição do texto desse rodapé. Eu quero ela nesse formato aqui. Percebam que o texto está aqui embaixo. Agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma numeração de página. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar não preciso fazer isso. Eu posso fazer, basicamente, ele me oferece uma função que é inserir a paginação, tá? Tá aqui, ó. Na guia que aparece design, ele me oferece um botão chamado número de páginas. Então eu quero no fim da página, no formato que eu escolhi, ele já me dá a numeração. De modo que, se eu estiver digitando um texto longo e eu for mudando de página, olha só, eu dei Enter, passei para uma página seguinte, ele já me dá a numeração da página sequencial, tá, gente? Eu não preciso ficar digitando isso manualmente. Olha lá, terceira página, então ele já me numera automaticamente, tá? O espaçamento entre linhas, que eu acho que é uma coisa bacana para vocês saberem aí, porque às vezes você trabalha com textos que demandam isso, né? Que você precisa melhorar a formatação desse texto, deixar ele com um visual mais bacana, e você pode utilizar, por exemplo, a questão da formatação entre linhas, que é uma opção que vai te ajudar bastante aí com o texto. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui só para que vocês percebam a diferença, tá? Não se apeguem aí ao teor do texto, porque eu estou só colocando alguma coisa mesmo para a gente trabalhar o espaçamento entre linhas, tá? Então nessas três linhas aqui eu vou trabalhar para que vocês vejam como é que esse espaçamento pode ser feito. Eu tenho duas formas também, eu vou tentar ser o mais simples possível para vocês aqui. Na guia página inicial você tem aqui o grupo de informações do parágrafo. Olha, gente, lembrando sempre, você para o mouse em cima, ele já te mostra qual a informação daquele botão que você está querendo verificar, tá? Espaçamento entre linhas. Eu clico nessa setinha do lado aqui, ó, e ele me dá as numerações de espaçamento disponíveis que tem aqui, pré-definidas, tá? Então, supondo que eu queira colocar um espaçamento de 3 aqui, entre as linhas, olha lá. Automaticamente ele me dá um espaçamento, de modo que se eu for dar um Enter aqui e continuar escrevendo, ele já dá o espaçamento conforme eu pedi que fizesse, tá? Eu não quero 3, é muito, eu quero 1,5. Olha lá, 1,5. Não quero 1,5, eu não quero nada, eu quero só 1 centímetro de espaçamento. Olha lá, ele junta mais o texto, tá? Então, é só para que vocês conheçam aí a forma de como fazer isso. Você também tem a opção de fazer isso aqui, ó, expandindo essa caixa de diálogo pelo botão dela aqui. Além das configurações de espaçamento, gente, você tem a opção, o espaçamento entre linhas lá está aqui, ó, desse ladinho aqui, tá? Então, se você quiser definir, por exemplo, eu quero um espaçamento entre linhas de 8 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, coloco 8 centímetros e ele vai me dar esse espaçamento entre as linhas, tá? Não é o caso, eu vou tirar, vou deixar espaçamento simples. Uma outra coisa que é bacana que vocês sabem, aproveitando que a gente está falando de espaçamento entre linhas, é a questão do espaçamento que você pode colocar depois de um determinado título, depois de um determinado texto, tá? Então, supondo que eu queira definir que toda vez que eu der um Enter, e aí deixa eu fechar aqui para vocês verificarem. Vocês perceberam a diferença aqui, ó? Que eu tenho um espaçamento maior entre essa última linha
e essa penúltima linha aqui, isso aqui se dá por causa dessa informação aqui, ó. O espaçamento depois do texto. Então ele está me dando que da última linha, esse espaçamento ele tem um número de 10 pontos a mais. Por isso que ele ficou mais longe um pouquinho. Eu estou tirando, estou colocando 0. A hora que eu clico em OK, ó, dá uma olhadinha como ele voltou para próximo do texto. Para que isso te ajuda? No que isso serve para você que trabalha com um editor de texto aí em casa ou no trabalho mesmo, na secretaria da escola? Se você tem um texto que você quer colocar um título nele, e a partir desse título você quer que toda vez que o título, quando você der o Enter, ele dê um espaçamento maior para começar o texto propriamente dito, você utiliza essa configuração que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Parágrafo, eu defino que só para os meus títulos, e aí eu crio uma configuração para isso, que a gente vai ver mais para frente, que é um pouco a questão do estilo. Só para os meus títulos eu quero que toda vez que eu der um Enter do título, ele já aumente a distância entre o título e o texto de baixo. Então ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Quando você der um Enter, ele já vai mudar para você. Aqui não vai funcionar porque eu não adicionei isso a estilo, tá? Mas olha só, supondo que essa parte fosse o meu título, a hora que eu dei um Enter, ele já me deu um espaçamento maior aqui. Deixa eu tirar, vou colocar bem maior para que vocês vejam a diferença. Vou colocar 30 aqui. Deixa eu tirar. Tirado. Pronto, agora eu vou colocar de novo. 30. De modo que quando eu der o meu Enter, percebam que o espaço de onde o cursor está piscando para o texto está maior, tá? Então isso pode te ajudar aí com relação a, por exemplo, a utilização de títulos de textos. A gente falou um pouco sobre tabela, mas não aprofundou. Eu acho que eu já mostrei para vocês a questão da criação de tabela. Agora da tabela eu vou mostrar mais uma coisinha. O menu iniciar, tá? Vou inserir uma tabela aqui. Vamos ver. Vocês estão percebendo que ela tá com um espaço grande, né, na linha. O que que acontece? Como eu estava mexendo na questão do espaçamento, ele está dando esse espaçamento dentro da tabela. Então eu vou tirar aqui que eu tinha colocado 30, ela vai voltar ao normal, tá? Então vamos trabalhar com isso aqui. Você pode trabalhar com a tabela, gente, e assim, se você quer manipular uma tabela num nível maior de detalhamento, eu aconselho que vocês utilizem o Excel para isso, a planilha, que é outro aplicativo do pacote Office, que te ajuda a trabalhar mais com dados, tá? A priori, você consegue também manipular aqui, só que algumas coisas você não consegue fazer. Na verdade, você até tem como fazer, só que exige um pouco mais de conhecimento. Como nós não iremos aprofundar, é interessante que vocês manipulem ela na planilha eletrônica, tá? No Excel, que é o caso do aplicativo para o pacote Office. E o similar dele, que é do LibreOffice, que eu já comentei em sala também, em aula, é o Calc, tá, gente? Então a gente vai falar só um pouquinho sobre isso. Eu vou começar, supondo que eu queira um novo documento, eu vou salvar isso aqui, só para a gente... Área de trabalho, tá? Aula IFRO, Microsoft Word 2010. Salvei. Agora eu quero um novo documento. Como é que eu faço para abrir um novo documento? Arquivo, novo. Estão acompanhando, gente? Arquivo, novo, documento em branco. E aí, se vocês quiserem observar aqui mais para frente, eu sugiro que vocês façam isso aí no trabalho de vocês. Ele traz alguns modelos de documento já pronto, tá, gente? Vocês têm tipo de postagem de blog, enfim. Eu não vou aprofundar nisso aqui porque não é o caso, tá? Mas é interessante que vocês conheçam aqui cardápios, atas, cartas, relatórios. Ele tem muitos modelos, inclusive para você baixar da internet, tá? Modelos interessantes até. Então, criar um novo documento. Criei um novo documento. Percebam que ele está em branco, tá? Uma coisa que eu não mostrei para vocês, vou fechar aqui. Vou abrir o documento existente. Eu salvei o meu na área de trabalho. Olha aqui, aula IFRO Microsoft Word 2010. Eu vou abrir. Lembra da barra de títulos que eu falava para vocês no começo? A barra de títulos ela vai servir basicamente para mostrar para mim o título do documento. Aula IFRO Microsoft Word 2010, tá? Então se você colocar relatório de presença de aula, vai aparecer aqui, relatório de presença de aula e assim por diante. Dependendo do tipo de informação que você der, o tipo de nome que você der para o documento, ele vai aparecer na barra de títulos em cima, tá?
Uma outra coisa que eu acho bacana, que é bacana vocês conhecerem também, vai ajudar bastante aí, muitos de vocês já devem conhecer, é a questão dos marcadores. Eu vou excluir essa planilha. Removi, delete, apertei a tecla delete do teclado. Para que servem os marcadores, gente? Vamos lá, deixa eu escrever umas informações básicas aqui. Então tá, eu quero organizar isso com utilização de marcadores e eu tenho também a numeração, tá? Eu vou começar com os marcadores aqui. Como é que eu faço para adicionar um marcador? Página inicial, na guia página inicial. Aqui no grupo de informações, aqui na caixa de diálogo do parágrafo, você tem as opções disponíveis aqui, tá? Então, os marcadores são esse primeiro aqui, que eu paro o mouse em cima, ele aparece para mim. E eu tenho alguns modelos de marcadores já definidos aí. Eu quero utilizar um tipo de marcador. Olha só, eu parei o mouse em cima, eu não cliquei, tá, gente? Eu só paro o mouse em cima, ele já mostra no texto. Percebam aqui embaixo, ó, como é que vai ficar esse marcador com texto. Você escolhe aquilo que mais lhe convier. Olha só. Então eu quero esse tipo de marcador, só que esse descrição da aula, ele é um marcador, ele é uma informação que está dentro, que pertence a essa informação da aula número 1, tá? Então eu quero que ele se destaque. Como é que eu faço? Eu só aperto o Tab do teclado, ele vai para dentro um pouquinho do texto e assim eu posso trabalhar com o texto da forma que eu quiser, tá? Uma coisa interessante, se você quer começar o marcador a partir do primeiro texto, eu posso marcar o primeiro texto com o marcador. Quando eu der o Enter, ele já me mostra o segundo marcador. Enter, terceiro marcador, Enter e assim sucessivamente, tá, gente? Mas eu não quero, agora a partir de agora eu não quero mais marcador. Você deu Enter, você dá um Enter novamente, ele tira o último marcador e volta o texto para a margem da página, para que você possa trabalhar aí, tá? Eu vou desfazer aqui, Ctrl Z. Eu quero mostrar essas informações agora para vocês com numeração. Como é que isso funciona aqui do lado do marcador. Guia, página inicial, caixa de diálogo, parágrafo. Do lado aqui eu tenho, ó, numeração. Eu escolho uma forma de numeração, que também aqui me interessar, tá? Eu posso parar o mouse em cima, ele vai mostrar para mim. Eu vou escolher essa primeira aqui. A mesma forma, tá, gente? Enter, ele vai me mostrando, ó. Deixa eu puxar esse aqui para cima. Agora eu quero que esse 2 ele esteja dentro da aula 1. Como é que eu faço? Novamente Tab. E aí ele muda a marcação de numeração, ele muda a opção de marcação de numeração para marcador, tá? Então você pode e assim sucessivamente, ó. Quanto mais para dentro você quiser, usando o Tab, mais ele vai mudar. E você organiza seu texto visualmente de uma forma mais organizada. Uma coisa interessante também de vocês saberem aí, que eu vou falar brevemente, mas que é uma coisa que muita gente bate cabeça, que eu vejo sobretudo no espaço acadêmico, em faculdade, para essa coisa de escrita de TCC, de artigo e tudo mais. Você tem que aplicar, por exemplo, tabulação, numeração de título, essa questão de margem quando você está trabalhando com um documento. E uma coisa que vai te auxiliar para isso aí, por exemplo, para quem precisa escrever TCC. Uma coisa que vai te auxiliar para que você não precise ficar quebrando a cabeça com relação à numeração de página, a criação do índice, que é uma coisa que desgasta bastante, que a pessoa tem que escrever todo o índice, às vezes ela faz na mão, e aí escreveu uma informação a mais e já tirou tudo, você tem que refazer de novo. É o estilo. Então o estilo ele vai me ajudar, e aqui vocês podem perceber na guia página inicial, ele já está aqui, tá? A caixa de diálogo do estilo. Ele vai me ajudar aí a organizar isso da melhor maneira. Como é que isso vai funcionar? Deixa eu tirar essa configuração aqui. Pronto. Opa, apaguei demais. Voltando. Tá. Eu quero que essa aula 1 seja uma espécie de título, que ela se destaque aqui. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho uma série de estilos já pré-definidos. Eu posso trabalhar esses estilos também, tá, gente? Eu posso mexer nesses estilos da forma que eu achar melhor. Mas agora a gente não vai trabalhar com isso, porque isso, só para trabalhar com os estilos do hoje daria uma aula sozinha. Então, a gente vai usar o que tem definido aqui, tá? Se você passar o mouse em cima,
você já percebe a aplicação do estilo no texto que você está querendo utilizá-lo, certo? Então eu vou escolher aula 1, a descrição da aula eu vou escolher, vamos ver, aqui, descrição, certo? Vou utilizar o mesmo estilo para a aula 2. Foi esse aqui, né? Mesma coisa para a descrição da aula. Acho que foi esse aqui. E para a atividade eu uso um terceiro estilo que vai dar um destaque para ela. Deixa eu ver essa aqui. Percebam que visualmente, só mostrando os itens, se você tem texto aqui, já dá uma mudada no visual do documento, tá, gente? Então, o estilo vai te ajudar bastante com relação à organização dos documentos, tá? O Word também te oferece, para quem trabalha ainda usando como referência a questão da... Deixa eu apagar aqui, tirar, Ctrl+Z, Ctrl+Z. Ainda utilizando a referência do TCC, de artigo e tudo mais, você geralmente manipula, por exemplo, você manipula figuras, essa coisa de quadros, de gráficos e tudo mais. E aí você tem a opção de trabalhar isso de modo que você insira as referências também de maneira automática, até meio que automática. Como é que isso funciona? Eu vou ver se eu acho aqui uma figura, só pra gente... Deixa eu ver se eu tenho nesse computador. Ótimo, vou usar esse fundo aqui só pra gente... Então tá, inserir, primeiro para eu inserir a figura, tá? Ilustrações aqui eu tenho imagem. Eu vou lá onde está a minha figura, clico nela e insiro no texto. Vou diminuir um pouquinho. Supondo que essa minha figura, ela seja, sei lá, um mapa de alguma informação que eu quero dar no documento que eu estou escrevendo. Como é que eu vou fazer isso de modo que eu possa criar uma legenda para ela, para eu não precisar ficar digitando aqui embaixo, perdendo tempo com isso? Eu vou aqui na aba Referências. Tá? Percebam aqui, dei uma olhadinha em tudo. Eu tenho a opção Inserir legenda. Eu clico nessa opção. Ele vai me mostrar a figura 1, que é a minha legenda, tá? Eu vou dizer aqui mapa do bairro. Supondo que essa minha figura seja um mapa do bairro. Tá? Eu digo qual o rótulo dela, ela é o quê? Uma figura. Eu tenho a opção de tabela, eu tenho a opção de equação. Esses rótulos eu posso criar, inclusive, tá, gente? Como a gente não vai fazer novo rótulo aqui, como a gente não vai fazer isso agora, é só passando rapidamente para que vocês conheçam. Então, deixo ela como figura e dou OK. Pronto, tá aqui a legenda. Aí, quando eu quiser criar um sumário só de figuras, ele me faz o sumário automaticamente lá no começo. Quando eu clico na figura 1, mapa do bairro, ele vai vir para a página onde está essa figura. Então, automatiza um pouco a questão da manipulação da informação para que vocês tenham mais controle sobre isso aí, tá? O bacana de tudo isso é a questão, como eu já falei, da automatização desse procedimento. De você colocar a figura com legenda, de você utilizar os estilos para criar paginação, para criar... aplicar efeitos em títulos, subtítulos e tudo mais, a numeração que você pode utilizar com isso aí, link em tudo isso, tá? Bacana disso, por exemplo, com relação a essa forma mais automatizada de se mexer, de se manipular a informação do Word, é a questão dos sumários realmente, tá? Então eu posso criar, eu vou mostrar para vocês agora como fazer a criação desse sumário, só que a gente não vai ter um sumário. Deixa eu tentar criar um estilo aqui, aplicar um estilo para a gente ter um sumário para que vocês conheçam aí como funciona isso, tá? Descrição da aula. Pronto. O sumário é um dos recursos mais utilizados no Word aí, principalmente por profissionais que lidam com ele, diariamente até, né? Você tem a opção de mexer com o sumário aqui. Inserir. Deixa eu ver. Tá.
A gente vai mexer, eu vou criar o sumário para vocês, só que antes de eu criar esse sumário, eu quero explicar mais uma coisinha. O sumário, além da numeração de páginas, gente, da organização do seu documento, de modo que ele fique mais visualmente apresentável, mais organizadinho, ele te oferece, além de tudo isso, essa coisa que eu já comentei, mas que eu não foquei nela, tá? Então, se você tem um documento montado, que te vai servir para alguma referência de trabalho, alguma coisa assim, que você trabalhou com o sumário, supondo que você tem um documento de mais de 100 páginas, se você quer manipular esse documento de uma maneira mais prática, você quer achar uma determinada informação no sumário, você vai clicar com o mouse e ele vai te mostrar a informação na página conforme você está procurando pelo sumário, tá? Explicando assim parece que não tem muito sentido, mas a gente vai tentar montar para vocês aqui, para que vocês conheçam, e eu acho que vocês vão utilizar, principalmente quem trabalha em secretaria de escola, pode utilizar muito com a manipulação de anexo 9, de nota de aluno, enfim, de relação de professores, vocês podem trabalhar muito com isso aí. Então, basicamente o sumário, ele vai te fornecer essa opção. Como eu já falei para vocês, o sumário, deixa eu localizar ele aqui para vocês, gente. Ele se chama referência, tá? É menu referências. Inserir legendas eu já mostrei para vocês. Então eu tenho aqui a questão do índice. Olha só. Então, quando eu clico, deixa eu esqueci de mostrar o caminho para vocês. Na guia referências, inserir índice. Esse índice ele vai me mostrar como vai ficar o meu sumário, tá? O que é um índice? Ele é a organização do meu texto no formato de sumário como vocês o conhecem, tá? Se eu colocar a linha, marcar linha, alinhar números à página direita, ó. Aqui em cima ele mostra uma caixinha mostrando para vocês visualizarem como isso funciona. Então eu posso escolher isso como o preenchimento disso com pontos, com traços ou com linha. É uma forma de eu organizar o meu sumário, meu futuro sumário que eu estou trabalhando nele, tá? Na verdade, a gente tem um sumário aqui do lado, mas agora eu estou mostrando para vocês o índice, tá? A hora que eu clico o índice, deixa eu só inserir uma linha antes aqui. Eu vou inserir uma quebra de página para que esse meu texto que está aqui na primeira página vá para uma segunda página e eu possa utilizar a primeira que está em branco para fazer o meu sumário ou o meu índice remissivo, tá? Eu venho aqui, quebra de página, inserir, quebra de página, percebam que ele foi para a segunda página já, tá? A minha primeira página ficou limpa. Agora a gente vai trabalhar com o sumário, referência. Primeiro eu vou mostrar para vocês o índice remissivo, que aqui ele vai dar problema porque eu não fiz marcação nenhuma, e já eu mostro para vocês, tá vendo? Ó, nenhuma entrada de índice remissivo foi encontrada. Por que isso? Porque além de eu aplicar o meu estilo, eu tenho que marcar, olha lá, aula 1, eu tenho que marcar esse meu estilo de acordo com o que eu quero que apareça no meu índice lá em cima. Então eu venho aqui, ó, eu seleciono aula 1, venho marcar a entrada. Quando eu marco a entrada, ele já traz para mim o texto aqui, e aí eu posso dizer que eu quero na página atual como uma espécie de consulte, tá? Eu marco, vou marcar aula 2 também. Seleciono. Marco, fecho. Pronto. Percebam que apareceu aqui pra gente esse símbolozinho de um P invertido e a marcação que eu fiz ela fica aqui entre chaves, tá? Isso aqui a gente pode tirar da tela desmarcando ele aqui, ó, na página inicial, que é o botão que significa que está mostrando tudo. Eu tiro ele me esconde a marcação que eu fiz, vou na página inicial para a criação do meu índice agora remissivo. Referências, inserir índice, ok, pronto. Ele já me traz, como ele está em coluna aqui, gente, ele me traz na primeira opção a aula 1 que está na página 2 e na segunda opção a aula 2 que está na página 2. Então percebam que quando eu faço a marcação lá e crio o índice aqui, ele automaticamente mostra a paginação para mim. Imagine isso num documento de 100 páginas. Ajuda muito. Então você pode utilizar em cada título uma marcação e depois criar um índice para que vocês façam essa paginação de maneira automática. Uma coisa bacana
inseri um novo tópico, apaguei um tópico no meio da página, que do meio para o final ele bagunçou todo o meu documento, eu venho no meu índice criado e venho e atualizo o índice. Se houver mudança de página, ele automaticamente renumera para mim essas páginas, tá? Vamos trabalhar agora um pouco com a questão da formatação de tabela. Eu vou apagar isso aqui. Já mostrei para vocês como inserir a tabela. A gente vai novamente inserir uma tabela aqui rapidinho. Tabela, vou escolher esse formato de tabela. Eu quero essa tabela, gente, de uma maneira mais visual, uma coisa mais bacana, com design mais interessante. Eu posso fazer isso. Quando eu insiro a tabela, vocês percebam que aqui nas guias aparecem essas duas guias a mais aqui, ó. Layout e Design. Então no Design eu posso selecionar a minha tabela e aqui eu tenho estilo de tabela, onde eu posso escolher qual o estilo que eu quero utilizar, aplicar essa tabela. Então eu posso escolher um estilo, percebam lá que ele já faz a aplicação do formato do estilo na tabela, do jeito que eu quero, tá? Eu vou escolher um mais simples aqui, uma coisa mais neutra. Esse aqui. Pronto, ele está com um destaque na parte de cima e as linhas de cores intercaladas aí no tom de cinza. Eu ainda posso fazer outra coisa, eu posso inserir mais tabelas, mais linhas e mais colunas, tá? Então, supondo que eu queira... Deixa eu marcar essa tabela para que vocês vejam que ela tem... tá vendo que ela está sem linha, né? Então eu vou colocar linha para que ela apareça as linhas para vocês verem melhor aí, ó. Página inicial, parágrafo, as bordas aqui eu marco. Então as bordas ficam aparecendo para mim. Eu quero inserir mais linhas, como é que eu faço? Lá em Layout, aparece para mim, ó, inserir abaixo, inserir à esquerda, inserir à direita para inserir colunas. Então eu quero inserir, percebam, linhas. E ela mantém o padrão do estilo que eu acabei de aplicar. Uma cor mais clara, uma cor mais escura, uma cor mais clara, uma cor mais escura. Isso é bacana para quem trabalha com informação que precisa ser visualmente visualizada de uma maneira mais clara, né? Essa coisa da cor da linha ajuda bastante nesse sentido. Eu vou desfazer, Ctrl Z. Eu quero inserir coluna agora. Olha o tanto de coluna que me aparece. Eu vou desfazer. Tá? Deixei sem a linha também. E aí você pode manipular a informação dentro da sua coluna, dentro da sua tabela, da forma que você achar melhor, tá, gente? Olha o texto. Então na primeira linha, na primeira coluna vocês percebam aqui que o texto ele já fica negritado. Então isso também se deve ao estilo que eu apliquei à tabela, tá? Bom, a gente pode trabalhar... Deixa eu apagar isso aqui. A questão da alteração de fontes, tá, gente? Você pode... Seleciona o texto. Na guia página inicial você tem fonte aqui, ó. Você pode trocar o tipo de fonte. Aumentar ou diminuir o tamanho dessa fonte. Alterar a cor dela. Muito rapidamente, porque o nosso tempo está avançando. Eu posso colocar uma cor de fundo, tá? Ó, para o mouse em cima, que é a cor de realce do texto. Conforme eu achar melhor também, ó. Se eu passo o mouse em cima, ele já mostra para mim. Eu posso centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda esse texto, como eu achar melhor. Eu posso negritar, aplicar itálico ou sublinhar esse texto. Eu posso taxar esse texto. Se eu vim aqui expandir a guia, gente, eu tenho bastante opção, tá? Deixa eu trazer aqui para o lado. Taxar duplo, sobrescrito, ok. Ele taxa duplo e coloca o texto em cima, tá? Como se fosse o ozinho aqui, ó, do 1. Então esse O aqui, ele está sobrescrito. É a mesma coisa que está acontecendo com esse texto aqui em cima, tá? Eu posso recortar esse texto daqui e colar em outro lugar, como por exemplo, seleciono ele, vou escrever alguma coisa aqui, eu quero colocar esse texto aqui embaixo agora. Como é que eu faço isso? Seleciono o texto, nessa primeira área aqui, ó, área de transferência, eu tenho o desenho da tesoura, que é recortar, recorto. Trago o cursor na parte do documento onde eu quero colar o texto e colo. Pronto, está lá meu texto embaixo agora, tá? E por fim, gente,
mostrar para vocês a questão da coluna, que eu posso trabalhar em colunas aqui, como em jornal, por exemplo. Deixa eu colocar bastante texto. Percebam que o texto está extrapolando aqui, ele está pegando o documento inteiro. Eu posso trabalhar para que esse texto fique em formato de coluna. Eu seleciono o texto. Deixa eu me lembrar aqui. Aqui. Layout de página, configurar página, tá? Então eu tenho aqui colunas. Eu posso colocar 2, 3, uma coluna menor para a esquerda, uma coluna menor para a direita, enfim, vou colocar 2 colunas para que vocês vejam. Pronto. O texto agora está em 2 colunas. Mas eu quero que essa coluna ela fique visual para mim, para que eu veja realmente que tem uma coluna aí, né? Eu venho aqui em mais colunas e marco essa opção, ó, linha entre colunas, ok? Pronto, eu tenho uma linha entre as colunas agora. É isso. Espero que esse tutorial rápido que eu fiz para vocês ajude de alguma forma. Muito em breve eu vou estar trazendo para vocês um pouco disso para o LibreOffice, para o pacote do LibreOffice, o editor de texto do LibreOffice, que não é muito diferente, tá, gente? Vocês vão perceber que eles são bem semelhantes nesse aspecto de manipulação, de formatação, de inserção de tabela, enfim. Isso vai colaborar muito para o trabalho de vocês. Eu espero que esse tutorial, de alguma forma, sirva e ele vai ficar disponível no ambiente de aprendizagem, tá bom? Até mais! Então vocês assistiram ao tutorial sobre o processador de texto Word e agora a gente vai entrar na atividade para a gente ver o que nós aprendemos hoje e logo mais nós estaremos respondendo a todos esses questionamentos. São 5 questões que vocês devem responder e daqui a pouco retornaremos. Até mais! Ok, muito bem. Então, voltamos da nossa atividade, correto? Vocês realizaram aí 5 questões a respeito da nossa aula de hoje. Lembrando que a nossa aula de hoje nós falamos sobre o editor de texto Word. Então, conhecemos que o Word ele pertence à empresa Microsoft e também conhecemos o seu concorrente, né? Falamos do Writer, que é o editor de texto de plataforma livre, ou seja, gratuito, que a gente vai aprender a utilizá-lo na próxima aula. Então, a nossa atividade de hoje contemplou 5 questões a respeito dessa 5ª aula. Vamos ver então quais são essas 5 questões antes da gente resolver. Temos aqui a atividade que foi realizada em sala e essa atividade que vocês tiveram que resolver, a primeira questão tratou sobre o que é um programa de escritório, né? Lembra que a gente falou sobre o programa de escritório, então foi exigido de vocês essa resposta a respeito do que é um programa de escritório. A segunda questão falou sobre, para vocês citarem quais são as 2 empresas que oferecem os pacotes com os programas de escritório. Tá? Então a gente falou dessas 2 empresas também durante a aula de hoje. E depois que vocês citassem essas 2 empresas, que vocês elencassem, né? Elenque as características, né? e as diferenças entre essas 2 empresas. Então, esse foi o pedido da questão número 2, também bem conceitual, né? Perceba que essas questões tratou-se da aula de hoje, dos slides que nós vimos. Questão 3, o que é um processador de texto? Então, o que vem a ser um processador de texto ou editor de texto, né? Qual é a sua importância em um escritório? Então, é para vocês dizerem também, né, o que é esse processador de texto e qual é a importância dele num cenário, né, de um escritório, qual é a utilidade dele no escritório. Questão 4. Foi pedido a vocês para que vocês descrevessem a funcionalidade dos seguintes ícones. E aí a gente tem aqui 3 ícones, né, foi pedido para vocês descreverem o que faz cada um desses ícones quando eu clico nesses ícones, o que acontece. Tá? Então a gente vai já responder. E a questão 5 foi sobre o tutorial que vocês assistiram do professor Leonardo, que falava sobre as funcionalidades do editor de texto Word. E o que foi pedido na questão 5? Descreva qual é o procedimento para inserir uma tabela. Então, como é que eu faço para inserir uma tabela? Ou então, como é que eu faço para inserir uma imagem em um processador de texto
o Word, tá? Então a gente aprendeu hoje sobre o Word. Vocês viram um tutorial que falava sobre a ferramenta Word. E aí nessa quinta questão foi pedido para vocês, não sei se vocês estão lembrados, como é que eu faço para inserir uma tabela no Word? Como é que eu faço para inserir uma imagem? Eu estou ali configurando um arquivo, como é que eu faço para inserir uma imagem do meu computador? Né? Então, a gente vai responder essas questões a partir de agora. Lembrando uma coisa, esse tutorial que vocês assistiram vai estar disponível no ambiente virtual. Então, peço que vocês acessem o ambiente virtual para assistir novamente, né? Claro que durante a aula, às vezes é muito corrido, é muito rápido. No ambiente virtual, você pode assistir quantas vezes vocês quiserem e aí vocês podem voltar, né, também o vídeo e assistir com detalhes como é que funciona cada uma das ferramentas que foi apresentada. Ok, gente? Então, vamos responder a primeira questão aqui em tela. Correção da atividade. Questão 1 falava sobre os programas de escritório. Então, vamos à resposta da questão 1. Na verdade, vamos até lembrar, né? O que são esses programas de escritório? São aplicativos ou sistemas, né, que a gente viu, voltados para as tarefas de escritório. Então, todos esses aplicativos que nos auxiliam a realizar tarefas de escritório é chamado de programas de escritório. E aí aqui, quais são os programas que se enquadram, né, nessa categoria? A gente vai ter aqui os editores de texto, que a gente conheceu hoje o Word. Temos também as planilhas eletrônicas, que é o Excel e o Calc. E temos também os editores de apresentação de slides, que aí a gente tem o famoso PowerPoint e o Imprex. Ok? Então esses são os principais programas de escritórios que podemos utilizar. E qual é o objetivo desses programas de escritório? Visam a dinamização, ou seja, torna mais dinâmico as tarefas do dia a dia de um escritório genérico. Imaginem vocês, né, gente, utilizando hoje em dia para apresentar um trabalho, né, uma cartolina com tudo escrito lá, né? Qual o trabalho que nos dá, né, para fazer isso numa cartolina, num cartaz. E, ao invés disso, utilizar a tecnologia, você fazer ali o trabalho no computador de forma digitalizada, com as fontes que você deseja, né? Você não precisa, né, ter uma caligrafia legal para poder fazer um bom trabalho. Bastando você utilizar a ferramenta correta, você faz uma boa apresentação no seu trabalho, o trabalho fica mais bem elaborado. Então perceba que a tecnologia, esses programas de escritório têm essa finalidade de facilitar as atividades do dia a dia. Tá? Então a gente conheceu aí hoje, na aula de hoje, sobre o Word, né? A gente vai conhecer ainda nas próximas aulas outras ferramentas, correto? Então a primeira pergunta foi sobre os programas de escritório, que tem essa finalidade de facilitar as atividades, realização de tarefas do dia a dia, né, que a gente faz às vezes não só no trabalho, mas tarefas escolares, né, como o curso de vocês também às vezes pode pedir de vocês fazerem alguma atividade, alguma tarefa que exija, né, conhecimento dessas ferramentas, né, desses programas de escritório. Okay? Questão 2 falava das duas empresas. Quais são as duas empresas que fornecem esse pacote de programas de escritório? Então existem diversas empresas, é bom que fique claro que tem outras empresas também, tá, pessoal, que fornecem esses pacotes com programas de escritório, sendo que os principais e mais utilizados é o LibreOffice. Então temos aqui o LibreOffice, ok? E temos também o Microsoft Office. Temos aí essas duas ferramentas. Quais são as diferenças que existem entre esses dois, né? O LibreOffice é uma ferramenta gratuita, muitos órgãos públicos, né, o Estado, a Prefeitura têm utilizado muito o LibreOffice. Por quê? Porque é uma ferramenta gratuita, então o governo não precisa gastar dinheiro para adquirir esse tipo de programa. E, teoricamente, esses programas fazem as mesmas funções da empresa que cobra por isso, do pacote Microsoft Office. O pacote Microsoft Office, ele cobra licença para você fazer a utilização dessas ferramentas. E o LibreOffice, ele é gratuito. Então, por que há essa tendência de utilizar o LibreOffice? Porque é uma ferramenta gratuita que vem sendo muito utilizada porque causa economia, né, para uma empresa,
para o governo, então é mais econômico. Às vezes a gente tem lá 200 computadores, 500 computadores numa secretaria, imagina pagar a licença para cada um desses computadores, né? Então, é por isso que o governo vem investindo em capacitação para que os seus funcionários, os seus servidores possam utilizar o LibreOffice, que é uma ferramenta gratuita, que é a ferramenta alternativa do Microsoft Office, que também é muito utilizado, né? Então, temos essas duas empresas que estão ganhando o mercado. O LibreOffice vem aí conquistando cada vez mais espaço, mas ainda assim a Microsoft Office, o pacote Microsoft, ele é mais utilizado, ele é mais completo e também até um pouco mais fácil de utilizar. Ok? Então temos essas duas empresas. Respondida a questão 2, vamos para a questão 3 aqui em tela. Programa de escritório que auxilia nos trabalhos de redação. Então foi perguntado a vocês quais são os programas de escritório que auxiliam nos trabalhos de redação, formatação e edição de texto. Esse é o objetivo, pessoal, do programa de escritório, do processador de texto. Então, o que o processador de texto faz? Ele nos auxilia nesse trabalho. Eu preciso fazer uma redação, posso fazer utilizando o processador de texto. Preciso formatar o texto, posso utilizar também o editor de texto. E, por fim, edição, né, de textos. Então, quais são esses dois programas que eu posso utilizar? Temos aqui o Word, certo? Temos o Word e temos o Writer. Ok? Então, são os dois processadores de texto mais utilizados. Percebam que o Word, ele é da Microsoft, então é exigido que seja paga uma licença de utilização do Word. E o Writer, ele é do LibreOffice. Então temos esses dois processadores de texto que servem para nos auxiliar quando a gente precisa elaborar um texto, fazer um trabalho, né, um trabalho que a gente possa apresentar, seja na escola, seja no nosso próprio ambiente de trabalho. Então essas duas ferramentas a gente pode utilizar, o Word e o Writer. No tutorial vocês viram sobre o Word, né, e na próxima aula a gente vai ver sobre o Writer, que é o concorrente dele, o processador de texto Writer, que é do LibreOffice. Ok? Então vamos para a quarta questão. Nessa quarta questão foi pedido a vocês para que vocês dissessem o que faz cada uma dessas funcionalidades. Então nós temos aqui o primeiro ícone, que é dessa tesourinha. Quando vocês estiverem com o Word ou então com o Writer aberto no programa, né, utilizando esse programa de escritório, lá na barra de ferramentas nós temos esses ícones, né? Então a gente tem aqui três ícones, que foi os três ícones que foi solicitado na atividade. E o primeiro ícone, o que ele faz? Ele recorta o texto selecionado. Então quando eu selecionar um texto, eu pego, clico com o mouse e seleciono o texto desejado. E ao selecionar o texto e clicar nesse ícone aqui, ele vai recortar o texto, ou seja, ele vai tirar do documento e vai ficar ali gravado na memória. Para quando eu desejar, o que eu posso fazer? Posso copiar. Então, quando eu clico nesse ícone de copiar, cliquei aqui no ícone, né, ele copia, também ele faz a cópia do texto, né, selecionado, então ele realiza a cópia do texto, né, ou então eu posso utilizar a tecla de atalho também, Ctrl+C. Então, faço ali a cópia do texto, diferente do recortar, que ele retira o texto do documento, tá? Então, o copiar ele só copia, mas deixa o texto lá, né? Você ainda consegue visualizar. E o colar, o Ctrl+V, né? Que eu posso utilizar também a tecla de atalho Ctrl+V. O que ele realiza? Ele vai colar o texto copiado ou recortado. Então, percebo que eu posso ter copiado ou eu posso ter recortado o meu texto, e aí eu vou lá e colo, ou seja, eu coloco aquele texto que foi selecionado no documento desejado, certo? Então, a gente tem essas três ferramentas, é muito utilizado, talvez vocês já até conheçam, mas para quem ainda não conhecia, é importante, quando a gente está utilizando ali o nosso processador de texto, às vezes ocorre a necessidade de eu fazer uma cópia, copiar um trecho, deslocar ele para uma outra parte do documento, né? Fazer um copia e depois cola, ou então recorta, tira aquele trecho do texto e coloca ele em outro lugar. Então a gente utiliza, basicamente, utilizando esses três ícones. Tá? Posso utilizar a tecla de atalho? Pode, né? Que é o Ctrl+C ou então Ctrl+V,
Eu faço lá esse mesmo procedimento através do teclado do computador. Ok, gente? Então, esses 3 itens, esses 3 ícones aí foi pedido nessa questão de número 4. E a questão 5... Questão 5 perguntava a vocês sobre qual era o procedimento necessário para inserir uma tabela. Então, como é que eu faço para inserir uma tabela ou então também como é que eu faço para inserir uma imagem? Então, percebo que aqui a gente tem a barra de menus, né? Eu tenho aqui várias opções. Essa aqui é uma barra que vocês, ao abrir o documento do Word, aqui a gente está falando do Word 2010, existem várias versões do Word, né, no mercado, tem os mais antigos, 2003, tem o Word 2007, aqui a gente está falando do Word 2010, e aí aqui eu tenho aqui algumas opções. Essa aqui é a minha barra de menus, né, eu tenho aqui os menus que eu posso selecionar. Então, como é que eu faço para inserir uma tabela ou imagem? Eu seleciono aqui o menu inserir. Eu tenho aqui o menu inserir, e aí ao clicar nesse menu vai ficar disponível para mim visualizar várias ferramentas, várias opções que eu posso utilizar. Tem aqui folha de rosto, posso inserir uma página em branco, posso inserir uma quebra de página, né, dentre outras opções que vocês estão vendo aí. Mas o que foi pedido é como é que a gente faz para inserir uma tabela. Então, ao clicar em inserir, tem aqui a opção tabela, e aí você, ao clicar aqui em tabela, ok, a gente tem aqui, eu vou até apagar novamente, tem essa setinha aqui, ó. Eu tenho essa setinha aqui, ao clicar, ele vai abrir essa janelinha aqui embaixo. Vocês viram, né, no tutorial de hoje. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui quantas colunas eu quero que tenha e quantas linhas eu desejo também inserir na tabela. E ele vai criar aqui, essa tabela aqui, que vai ter 5 colunas e 5 linhas, né? Então aqui 5 colunas, e aí eu vou poder também inserir 5 linhas, tá? Então perceba que eu posso selecionar dessa forma. Essa é uma maneira da gente utilizar. Eu não quero criar a tabela utilizando esse formato, né? Então como é que eu faço para inserir de uma outra maneira? Então eu posso clicar nesse mesmo item tabela e aqui inserir tabela. Aí eu clicando aí eu também consigo inserir. Certo, gente? Então vocês viram como é que faz para inserir essa tabela, e aí vocês podem estar se perguntando como é que eu faço para inserir também uma imagem. Então, voltando aqui em tela, a gente tem a possibilidade, vou apagar aqui o que já tinha sido marcado, e aí tem a possibilidade também nesse menu inserir, ao invés de eu clicar aqui em tabela, eu posso fazer a inserção de uma imagem. Eu clico em inserir e aqui imagem. Ao clicar em imagem, vai abrir uma janelinha que você vai escolher qual é a imagem desejada dentro do seu computador. Então, dentro do computador vai ter as imagens, vários tipos de imagens, e aí você vai poder inserir a imagem no seu documento. Então, de forma bem prática, né, vocês viram aí como é que é possível inserir uma tabela e uma imagem. Temos aqui outras opções. É possível inserir um clip art, né? Porque são aqueles íconezinhos, aquelas figurinhas que já vêm pré-configuradas no Word. Também é possível inserir formas, que é muito interessante. Às vezes você tem a necessidade de inserir um círculo, tem a necessidade de inserir um quadrado, e aí depois há a necessidade de ligar um com o outro, né, fazendo gráficos. Então é possível você utilizar essas formas justamente para poder ligar, né, e simbolizar, às vezes, uma determinada explicação. Então isso é através de formas. Posso utilizar também Smart Art, né, que também me permite fazer algumas demonstrações de níveis hierárquicos, né? Então, recomendo a vocês que utilizem ao chegar em casa, ao chegar, né, no seu ambiente de trabalho, se vocês tiverem a oportunidade de utilizar essas opções. Vocês viram aí algumas características da ferramenta do Word, mas é só na prática que realmente a gente consegue compreender como é que funciona a ferramenta. Então a gente viu assim de forma bem rápida como é que eu faço para criar uma tabela, como é que eu faço para colocar um índice na minha página, né? Então a gente viu que em diversas formas a gente utilizar a ferramenta. Mas aí a gente só consegue realmente compreender quando a gente senta
na cadeira para a gente trabalhar com o computador ali, fazendo ali as inserções necessárias. Ok, gente? Então, essas aí foram as 5 questões que nós trabalhamos. Com base na aula de hoje, a gente viu um comparativo sobre o Word, que é do pacote Microsoft Office. Então, é uma ferramenta muito utilizada, né? Mas, porém, a gente sabe que o Word, assim como todo o pacote Microsoft, ele é um pacote proprietário. E o que é um pacote proprietário? É um pacote pago. Então, é necessário pagar a licença para fazer o uso dessas ferramentas da Microsoft. Assim como o sistema operacional, né, que a gente falou que o sistema operacional Windows, que é da Microsoft, também é um sistema operacional proprietário, ou seja, é necessário pagar a licença. O pacote Office da Microsoft também é proprietário, então a gente tem que pagar a licença para fazer a utilização dele. E o que a gente vai ver então na próxima aula, né, até para fazer mostrar para vocês as opções que nós temos no mercado. Vamos conhecer sobre o processador de texto Writer, que é o concorrente do Word que nós vimos na aula de hoje. E o que é bom, né, que vocês façam? Que vocês utilizem o Word em casa para vocês verem como é que ele funciona. E na próxima aula a gente vai ver o Writer. E aí vocês vão poder tirar suas próprias conclusões a respeito dessas duas ferramentas. Ah, eu tenho o Word, eu tenho o Writer. Qual que será que é melhor? Vocês vão poder dizer, né, por experiência própria, qual é a melhor ferramenta. E aí na aula que vem a gente vai estar vendo sobre o Writer. Né? Vamos fazer uma pequena contextualização sobre ele e aí a partir disso a gente vai ver um tutorial que vai explicar como é que funciona essa ferramenta que é o Writer, tá? Então, peço que vocês acessem o ambiente virtual. A aula de hoje vai estar disponível no ambiente virtual, bem como também o tutorial que vocês viram nessa nossa 5ª teleaula, ok? Então, obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aí até a nossa próxima aula sobre processador de texto Writer. Até mais!